Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Felipe, professor Felipe. Bom, estamos aqui hoje, estou divulgando um conteúdo para vocês. Aqui no nosso canal vocês encontram conteúdo de psicologia, psicologia criminal, psicologia jurídica. Então, se você é interessado no tema, estudante, curioso, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aqui sobre avaliação psicológica. Aí um tema de interesse dos psicólogos, dos estudantes, avaliação psicológica como um processo privativo do psicólogo, tá? Embora alguns outros profissionais psi também realizam avaliação psicológica, cabe a gente lembrar isso, né? O médico psiquiatra, às vezes um neurologista, ele pode dar um diagnóstico psicológico, né? Mas hoje eu vou apresentar aqui nesse conteúdo livre e gratuito disponível para vocês, do qual eu vou apresentar um esquema sobre os principais conceitos e conversar um pouquinho aqui com vocês também. Então espero que essa aula esclareça e principalmente aí também para o pessoal que está estudando, prestando concursos, também alguma coisa pode servir para vocês. Bom pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui hoje então da avaliação psicológica. Vou pôr aqui AP para se referir ao processo de avaliação psicológica. E vou falar também sobre o psicodiagnóstico. Tá aí, pessoal. Psicodiagnóstico. Então vamos diferenciar um pouquinho a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico. A dificuldade que a gente tem nesse campo é que às vezes alguns autores apresentam como um processo igual, como sinônimos, como avaliação psicológica sendo um psicodiagnóstico. Mas é preciso a gente fazer uma pequena distinção, que a avaliação psicológica não é um sinônimo de psicodiagnóstico, embora alguns autores consideram como sinônimo. Então, se você estiver numa prova e você perceber que a prova considera como um sinônimo, você vai trabalhar lá como um sinônimo. Mas é preciso a gente dizer que são processos que estão intimamente ligados, por isso essa confusão, tá? Bom, já esclarecendo aqui um pouco, eu vou dizer para vocês que em uma avaliação psicológica não necessariamente a gente encontra um psicodiagnóstico, que é a questão de um diagnóstico psicológico. Mas a gente pode sim, em uma avaliação psicológica, encontrar um psicodiagnóstico. E aí eu vou esclarecer então para vocês o que é essa avaliação psicológica e o que é um psicodiagnóstico. Então, a primeira ideia que a gente tem é que um processo de uma avaliação psicológica ou um psicodiagnóstico, ambos são considerados como um processo. E para qual é a finalidade de um processo como uma avaliação, como um psicodiagnóstico? Esse processo tem como uma finalidade chegar a um conhecimento do outro ou um conhecimento de processos e fenômenos psicológicos, tá bom? Então, o objetivo de uma avaliação psicológica ou de um psicodiagnóstico é chegar a um conhecimento. Então, ambos são um processo, é importante que a gente dizer isso, científico, um processo científico constituído por uma metodologia, uma estratégia científica. É um processo delimitado no tempo. Delimitado no tempo. Então, o psicodiagnóstico ou uma avaliação psicológica, ele vai ter um tempo específico de começo, meio e fim. É um processo que visa oferecer um diagnóstico.
Então, o que a gente vai encontrar aqui falando em termos de psicodiagnóstico? A gente vai encontrar um diagnóstico psicológico. É isso que esse processo vai oferecer sobre os fenômenos psicológicos envolventes. E quando a gente tem um psicodiagnóstico, a gente precisa considerar que vai existir um diagnóstico e um prognóstico. E um prognóstico. Às vezes o aluno me pergunta, mas professor, o que é um prognóstico? O prognóstico é um diagnóstico em relação ao futuro, né? Ou seja, considerar em relação àquele quadro, a etiologia da doença, qual que vai ser o desenvolvimento ou a evolução dela para o futuro. Então tá aí, num psicodiagnóstico a gente oferece um diagnóstico e um prognóstico. Outra coisa que eu acho importante considerar e falar aqui para vocês é que o diagnóstico ele pode ser individual, o processo de psicodiagnóstico pode ser individual ou ele pode ser coletivo, aplicado aí a grupos, instituições, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu vou passar aqui para vocês um esquema para vocês terem registrado sobre esse procedimento, o que contém dentro de um psicodiagnóstico, de uma avaliação psicológica. Bom, muitas vezes, e aí esse é um problema que a gente tem na formação dos psicólogos, isso é um pouco cultural, um problema que está na formação, e eu já vi muitos cursos de pós-graduação, inclusive, que confundem o processo de avaliação psicológico com a mera aplicação de teste. Pessoal, a avaliação psicológica não se resume a uma mera aplicação de teste. A aplicação de teste é um dos itens que fazem parte do processo de uma avaliação psicológica. Então tem muito aluno que fala a avaliação psicológica é aplicar um teste. Não, não é. A avaliação psicológica é um processo muito mais complexo do que a mera aplicação de um teste. Então, dentro de um processo de avaliação psicológica ou psicodiagnóstico, a gente tem sim os testes psicológicos. Então vamos falar aí um pouquinho dos testes psicológicos que a gente tem. Vamos lá, pessoal. Então eu vou falar dos tipos de testes psicológicos. E aí eu reescrevi a lousa aqui para poder caber um pouco do conteúdo que eu vou apresentar aqui nesse esquema mais geral para vocês terem compreensão de todo o processo de uma avaliação, de um psicodiagnóstico, o que está envolvido. Então estou apresentando aqui em termos gerais. Então eu apresentei aqui para vocês, pessoal, diagnóstico, psicodiagnóstico, avaliação psicológica, um processo intimamente ligado, que é um processo científico que contém um prognóstico, um diagnóstico, pode ser feito individual ou grupal. E aí a gente vai para os tipos de testes, né? O teste sim é uma atividade privativa do psicólogo, os testes psicológicos, mas não a avaliação psicológica, muita gente confunde. Profissionais da área psi, como eu já falei para vocês, também podem realizar uma avaliação psicológica. Muitas vezes, por exemplo, o neurologista ele pode dar um diagnóstico de um autismo, por exemplo, um diagnóstico que é um diagnóstico psicológico, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Quando eu falo sobre os testes psicológicos, e agora eu vou esclarecer um pouquinho para vocês, e aí a gente tem uma dificuldade também em relação aos testes, a classificação, que às vezes é muito ruim para o estudante, é ruim também para o professor, porque depende de quem está fazendo a prova, da banca, de como eles perguntam, de como eles classificam os tipos de teste. Eu estou trabalhando aqui com vocês com um modelo mais atual que a gente encontra nos artigos científicos, no Cielo, um modelo que já vem sendo discutido, que é da questão tripla dos testes, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês esse modelo que eu trabalho, que é
Primeiro, os testes psicométricos. Então a gente tem os testes psicométricos e como o próprio nome já diz, o que são testes psicométricos? São testes que oferecem medidas psicológicas. Geralmente esse teste é apresentado em forma de uma escala, é apresentado um número, é atribuído um valor de grandeza para a medida que ele está investigando, tá? Então, qual que é a característica dos testes psicométricos? A gente vai encontrar aí, são testes objetivos, tá? São testes simples, eles não têm uma complexidade. Então, se eu estou avaliando a inteligência de alguém, que é uma grandeza, eu vou ter lá uma medida. Olha, o nível intelectual, o QI daquela pessoa é 80, é 100. Então, aí os testes psicométricos, que eles oferecem medidas. Então, geralmente, apresentam um resultado em forma de um score. Então, falou aí em escala, inventário, oferece uma medida, um resultado, um teste de inteligência. Eu estou falando aqui de um teste psicométrico. E aí eu tenho as escalas de Wechsler, os testes de o IFP, o IHS, enfim. Aí eu deixo para você aí também, o aluno, para poder pesquisar os vários tipos de testes psicométricos que a gente tem. Vamos falar agora, então, do outro tipo de teste, o teste projetivo. Os testes projetivos. Então, geralmente os testes de personalidade, eles são projetivos. E como o próprio nome já diz, o que é um teste projetivo? Olha, eu projeto o meu inconsciente lá no teste, tá? Então eu vou revelar o aspecto da minha personalidade. E aí a gente tem um pouco uma dificuldade nessa nomenclatura, tá? Alguns autores consideram como todos os testes são projetivos. Se você for pensar bem, o sujeito ele projeta o seu inconsciente no teste. Mas aqui a definição é essa. Esse teste ele oferece uma medida e os projetivos eles vão ser um teste de uma ordem diferente desses que dão uma medida. Então eles não são testes objetivos. Qual que é a característica dos testes projetivos? São testes complexos. São testes mais complexos. E o seu resultado depende de uma interpretação. Uma interpretação. Essa interpretação, ela é feita em conjunto. Eu não posso pegar um aspecto do teste e interpretar a personalidade por algo que aconteceu. Então eu vou interpretar sempre em conjunto com diversos aspectos que aparecem no teste, tá? E aí, é por isso que o teste projetivo ele é muito criticado, porque ele apresenta uma ambiguidade. E o que é essa ambiguidade? A ambiguidade num teste projetivo se refere
ao mesmo estímulo poder ser interpretado de diversas maneiras. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem lá o borrão do Rorschach, que parece uma borboleta. Então, um sujeito diante do mesmo estímulo, ele pode responder: ah, uma borboleta, para mim é um jacaré, para mim é uma girafa. Então, tem diversas respostas para o mesmo estímulo. E é por isso que é um teste que pode ser também, geralmente, eles são criticados por conta dessa natureza, da complexidade, da interpretação, da ambiguidade que o teste oferece. Então aí eu tenho diversos testes, o Rorschach, o Zülliger, são testes projetivos, tá? Testes também que vão dizer da personalidade da pessoa que está sendo avaliada, ok, pessoal? E aí, dentro desse modelo, eu tenho os testes impressionistas. Impressionistas ou expressivos. Impressionistas ou expressivos. E o que são esses testes? São testes que medem a habilidade motora do candidato. E aí a dificuldade que eu falei para vocês. Porque alguns autores consideram os testes impressionistas como testes projetivos, porque eles são projetivos. Por exemplo, o HTP é um teste projetivo para alguns autores e para outros é um teste impressionista, porque você tem que desenhar, então ele também está avaliando a sua capacidade motora. Para esses autores que trabalham com esse modelo da tríplice dos testes, os testes projetivos você não teria que desenhar como o HTP, por isso que para esses autores eles não são considerados como projetivos. Então tem que desenhar, exigiu a habilidade motora do candidato, ele pode ser dentro dessa classificação mais moderna, um teste expressionista, impressionistas. E aí eu tenho alguns exemplos desse teste, como o HTP, o PMK, são testes então que estão medindo a capacidade motora do candidato também. Tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui, expliquei para vocês um pouco do modelo dos testes. E aí, para a gente fechar essa parte da aula aqui, eu vou apresentar então o conceito ou as etapas que estão presentes em um psicodiagnóstico, tá? Então, os testes fazem parte de um procedimento dentro de um psicodiagnóstico. E o que eu tenho aqui dentro de um psicodiagnóstico? Quais etapas compõem esse processo? Eu vou encontrar aí, pessoal. As entrevistas, então eu posso ter a entrevista inicial, eu posso ter a entrevista diagnóstica, eu posso ter a entrevista lúdica, tá? Então a palavra entrevista significa entre as vistas. E quando eu falo em entrevista, pressupõe uma relação com o outro. Então, a entrevista é um método de coleta de dados, de informação e um método de você conhecer o outro, tá? Então, essas etapas são etapas dentro de um processo de avaliação de coleta de informações que eu vou ter. Daí eu posso ter também a anamnese. Eu vou fazer lá com o sujeito anamnese. E aqui eu chamo atenção para um detalhe importante. Muitas vezes o aluno confunde a anamnese
com a história da doença, com a história da perturbação, da moléstia. E a anamnese é a história global de um indivíduo. É isso que eu vou verificar na anamnese. O seu desenvolvimento, o seu nascimento, enfim, a sua história global. E dentro da história global, eu vou buscar o histórico da doença, da moléstia, tá? Então, isso é importante a gente considerar. Eu vou ter também a observação. A observação clínica, a observação do comportamento daquele que está sendo avaliado. Então, muitas vezes a gente se esquece que a observação também é um instrumento de coleta de informações, um instrumento muito importante aí do psicólogo. Eu vou ter a observação, eu posso ter também nesse processo alguma entrevista estruturada, como por exemplo a entrevista estruturada com base no DSM-4 para atribuir critérios diagnósticos. Então eu posso fazer essa entrevista. Eu posso utilizar também do exame do estado mental, por aqui o exame do estado mental, que também é muito importante para eu avaliar o estado mental daquela pessoa no contexto da avaliação, até para eu verificar se condiz aquele estado mental com o que eu estou avaliando. Muitas vezes ela pode me dar, inclusive, uma informação importante. E aí eu tenho a bateria de testes, que pode estar presente dentro do meu processo de avaliação. Eu posso eleger uma série de testes que eu vou precisar aplicar para aferir, para medir, para verificar a personalidade. E dentro da minha avaliação, o último item aqui, eu vou ter o meu plano de avaliação. E aí lembrando, pessoal, então essas aqui são as etapas geralmente presentes num processo de avaliação. Essas etapas fazem parte de uma coleta de dados, de uma coleta de informações. Então é interessante dizer que o plano de avaliação é um momento inicial que eu preparo a minha avaliação. Eu preciso lembrar vocês que a avaliação psicológica é uma estratégia que o profissional ele vai elencar para seguir, para chegar no conhecimento que ele precisa. Então ele precisa ter um plano de ação no qual ele vai definir os objetivos, que instrumentos que ele vai utilizar. É nesse momento da elaboração da estratégia, que é o momento inicial da avaliação. Muita gente confunde, né, a avaliação com o plano, achando que o plano é algo que vem no final. Não, mas o plano ele vem no início de uma avaliação, tá? Então, por exemplo, uma avaliação psicológica, ela tem a finalidade de responder algo sobre o sujeito ou sobre um fenômeno psicológico que vai subsidiar uma decisão futura. Então, esse é o objetivo de uma avaliação psicológica. Poder oferecer uma resposta, um diagnóstico que vai poder subsidiar uma decisão futura. E aí, pessoal, lembrando a vocês que a avaliação psicológica não está presente somente no contexto clínico. A gente encontra em diversos outros contextos. E aí, se vocês seguirem os vídeos, a gente vai poder falar
da avaliação psicológica no contexto jurídico, avaliação psicológica na clínica, avaliação psicológica infantil, avaliação psicológica na escola e outros contextos também. Bom, pessoal, então esse é um vídeo breve, apenas para a gente conversar um pouco aqui do tema. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e mandem suas perguntas.